Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início aqui ao nosso Audiono Club. Eh, Hoje nós temos uma palestra chamada Mosaicismo, Práticas Atuais no Brasil e nos Estados Unidos. Nossos palestrantes, agradeço a presença de todos. Doutora Alissa Snyder. Dr. Alissa, thank you for your availability. O palestrante, Dr. Ciro Martinhago, PhD, médico geneticista, especialista em genética reprodutiva. Doutora Tassiana Ali, gerente de assessoria científica da Vitrolife Group, e a Alissa Snyder, também diretora de serviços clínicos genéticos da Vitrolife Group. Eu agradeço a presença de vocês três, a disponibilidade. Vamos começar com o Dr. Ciro e, na sequência, a doutora Tassiana e a doutora Alissa vão fazer as suas apresentações. Dr. Ciro, quando você quiser, pode compartilhar sua tela, por favor. Ok. Bom, primeiramente, uma boa noite a todos. Queria agradecer, claro, primeiro o convite, né, pelo Instituto Sapiente. Agradecer pelo convite para a gente conversar um pouquinho sobre mosaicismo, né? Quer dizer, hoje é um assunto extremamente comentado e discutido em todos os congressos, a nível de Brasil, a nível internacional. E eu acho que o intuito aqui realmente é o quê? O intuito aqui é a gente mostrar para os ouvintes aí, né? Que, aliás, agradeço a presença também dos interessados, sobre a prática de transferência de mosaicismo. Na minha opinião, talvez não mude muito em relação a Brasil e Estados Unidos, em referência a um guideline, alguma coisa desse tipo, porque as doenças, as patologias, as tendências são muito parecidas. Eu acho que o que se diferencia bastante nos Estados Unidos é a parte jurídica disso, né? A parte técnica, ética. A maioria dos estados lá, né, a interrupção, o aborto é permitido, aqui no Brasil não é. Então isso traz aí uma cultura um pouquinho diferente da nossa, que de alguma forma isso talvez dificulte um pouquinho mais, né, a transferência desses mosaicos. Mas acima de tudo, o mais importante, com os olhos do médico geneticista, né, aí o Dr. Ciro, que está aí há 22 anos na área, sempre meu objetivo foi o quê? A fertilização in vitro, ajudar casais com alto risco genético reprodutivo, seja por idade, seja por doenças herdadas ou não, né? Minimizar esse risco para esses casais, para essas famílias. E a transferência de mosaico vai um pouquinho contra, e eu vou mostrar para vocês isso em números, como a gente pode fazer isso de uma forma segura, saudável e elegante. O primeiro ponto que eu vou colocar aqui, para quem assistiu minha aula, né, no simpósio do Fate Group, muitos desses slides eu mostrei lá. Eu queria mostrar aqui para vocês a época que o Dr. Ciro ainda estava na residência de genética médica, na USP em Ribeirão Preto, apareceu esse caso de uma menina com atraso mental grave, que tinha um cariótipo de sangue normal, e com 8 para 9 anos ela começou a desenvolver uma puberdade precoce, já mostrando ali o seio mamário. E essa menina, na pele dela, em todo o corpo, aqui não dá para visualizar bem, mas a gente consegue em alguns locais, ela tinha manchas café com leite, que eram bem atípicas, né? Não do tipo da neurofibromatose, etc., mas que tinha aí durante todo o corpo. Ela tinha também aí uma sindactilia nos dedinhos, né? Uma microcefalia e, como eu falei também, uma puberdade precoce. Eis que na época a gente resolveu biopsiar a pele dessa menina. A gente biopsiou a pele onde tinham as manchas café com leite e na região a qual não tinham as manchas. E nós mostramos, né, nesse trabalho, depois foi publicado, que na pele, onde não tinha mancha, ela tinha um cariótipo normal, 46XX. E aonde tinham as manchas, café com leite na pele, ela tinha aí um cariótipo 47 mais 13. Lembrando que isso é uma gestação natural, né, de um grupo socioeconômico aí bem baixo. Ela nasceu bem, teve um atraso mental e com o desenvolvimento aí da puberdade precoce, ela voltou para a investigação e descobrimos aí esse mosaico na pele dela. Quer dizer, isso é muito frequente na prática de genética médica. E o objetivo aqui é, Ciro, será que com a transferência dos embriões, mosaico, eu não estou gerando aí uma iatrogenia, né? Não estou transferindo embriões com risco potencial para esse casal de ter algum tipo de problema? Então, ainda continuando nessa mesma linha de pensamento, já longe da minha residência, da minha prática diária,
aparece sempre os mosaicos para Turner, e esse aqui é um mosaico, né? Eu tirei o nome da paciente aqui, mas vejam que é um mosaico relativamente alto. Esse mosaico foi feito através de um cariótipo, né? Aqui mostrando que tinham 18 células com monossomia do cromossomo X e 22 células com cariótipo de sangue normal. Essa paciente tem um antimileriano de 0,2 e um ciclo apresentou apenas 2 óvulos, né? E é uma paciente de 36 anos de idade. Né? Então é comum encontrar esse mosaico. A gente considera na prática clínica o mosaico para Turner em sangue acima de 10%, já existe risco genético reprodutivo. Independente do mosaico, sempre existe a tendência a essa paciente entrar em falência ovariana precoce. Né? Então, a nossa grande preocupação aqui em transferência de mosaicos é saber, porque esses 2 casos que eu mostrei para vocês são casos que foram gestações naturais, né? Lembrando que vou mostrar aqui, através de alguns slides, que o mosaico faz parte da reprodução humana e na reprodução assistida não seria diferente. Precisamos ter cuidado apenas com alguns tipos de conceito. Né? Então, o que vem a ser o mosaico? O primeiro ponto aqui, para quem ainda não conhece, apresento a vocês, né? O mosaico nada mais é do que 2 linhagens celulares com genéticas diferentes no mesmo organismo, no mesmo tecido. Então vejam que aqui uma divisão errônea de uma célula normal, através de uma célula normal e outra alterada, essa célula alterada continua se dividindo e gerando os clones. Aqui também eu mostro para vocês, que é uma das grandes teorias que dizem, Ciro, mas esses mosaicos aí, eles não vão se reorganizando e no final das contas ali, no 5º, 6º dia, não existe um mosaico menor, porque as células se organizam. Na verdade, gente, essa teoria é verdadeira e eu utilizo muito isso no diagnóstico de mosaico de Turner, porque as células alteradas do mosaicismo, normalmente elas se dividem num ritmo menor que as células normais. Isso, obviamente, até chegar ao 5º dia, vai abafando, né? Essas células que são alteradas até chegar a um índice muito pequeno. E isso também é comum em cultura de células, né? Quando a gente faz uma cultura de célula por citogenética convencional em uma paciente aí, com infertilidade, etc., a gente encontra um mosaicismo ali que normalmente pode ser um mosaicismo menor, que é o mosaicismo verdadeiro dessa paciente, e a gente utiliza uma tecnologia aí de ficha ainda, por incrível que pareça, contando aí o maior número de células possível, porque elas são células interfásicas, e nas células interfásicas aí não influenciaria na divisão celular. Aqui é uma imagem que o Dr. Ciro tirou na época que ele passava as madrugadas fazendo fiche, há mais ou menos uns 15 a 18 anos atrás, de uma biópsia realizada por um colega, na época se transferia embriões ainda frescos, não se tinha congelamento, tínhamos 48 horas depois do 3º dia para dar um resultado. Então ela mandou, jurava por Deus que esse blastômero tinha apenas um núcleo, e se a gente notar aqui nesse slide, né, a gente encontra 2 núcleos, um núcleo com 2 cromossomos 18 e outro núcleo com 3 cromossomos 18. Então aí é sempre a velha pergunta que fazem para os geneticistas, né, ou para a paciente, aí para o esterileuta. Doutor, mas esse embrião meu é normal ou ele é alterado? Essa é a grande questão. Então, só mostrar para vocês, em gestações naturais, né, 2% a 3% de toda a gestação natural, né, não por fertilização, nós encontramos mosaico. Faz parte da natureza o mosaicismo nesses organismos, mas de uma forma geral a natureza tenta se defender jogando esses mosaicos para formar a placenta e o bebezinho acaba tendo aí células normais. Em cada 8 mosaicos feitos por velocidade coriônica é verdadeiro, os outros apenas eram confinados à placenta e não ao bebê. Né? Então, nós já sabemos que na população geral, em gestações naturais, o mosaico está presente, nós sabemos que isso pode acontecer em reprodução e eu vou mostrar mais para frente aí o que se faz relacionados à transferência desses embriões. Para aqueles que ainda não conhecem, né, uma análise por NGS de um embrião, a gente tem aqui na linha central, né, onde acontece aqui todos os cromossomos, né, aos cromossomos sexuais, e aqui mostrando uma biópsia de 3º dia, mostrando que todos os cromossomos praticamente estão com o número 2, com exceção sexuais, obviamente, o X e o Y, e temos aqui um cromossomo 16
num blastômero, mostrando que tem ausência. Obviamente, nós não encontraríamos mosaico num blastômero, que é uma célula só. Mas ele está aqui mostrando que é uma monossomia do 16. Quando foi biopsiado esse embrião em quinto dia, por ter tido uma boa evolução, vejam que mudou o parâmetro. Vejam que aqui a gente já tem uma análise muito mais consistente, né, do NGS, não são apenas pontos, mas sim linhas, e mostrando aqui que essa linha do 16 está entre o 2 e o 1, portanto, isso é um mosaico, nós chamamos de alto mosaico, os quais têm alteração em mais de 50% das células, e baixo mosaico, menos de 50% das células. Ali mostrando, então. Então, aqui é uma imagem de livro, né, falando sobre abortamento de repetição de gestações naturais, mostrando que 54% dos abortos tinham cariótipo normal. Não vou entrar em polêmica de cariótipo feminino normal, mas mostrando para vocês aqui que o mosaico, de uma forma geral, pelas trissomias, porque as monossomias não chegam aí, não passam da 8ª semana, usualmente, né, não tem aí uma boa presença nos abortos de uma forma geral em gestações naturais, né? De todos esses 100% dos abortos de causa cromossômica, temos aí 1,3% de mosaicos, portanto, corroborando com os dados que a literatura mostra, por volta de 2% de todas as gestações clínicas aí. Né? Então, gente, esse é um artigo recente, que é uma tecnologia nova, não é NIPT, mas é através do sangue materno, o qual se analisa célula por célula. E ele mostrou, aqui que foi analisado, né, foi feita a biópsia de vilosidade coriônica, aqui em 243 gestações, as quais aqui 160 foi feita através dessa tecnologia, sangue materno, não por DNA livre, mas sim por células em si, é sequenciada toda a célula, e ele conseguiu mostrar aí 15 casos com anormalidade, 14 deles era aneuploidia, e um deles era uma deleção aqui, 15, que é uma deleção prejudicial. Então, é uma tecnologia que bate a nossa porta, ainda me parece ser um pouco cara, mas ela mostrou de uma forma muito fidedigna que aqui tinham 4,6% dos mosaicos de gestação natural, as quais nem nós imaginávamos que poderia chegar aí a mais ou menos esse valor. Agora, a transferência de embriões mosaicos realmente é seguro transferir? Eu acho que o primeiro ponto, possivelmente aí, a Alicia também vai mostrar esse trabalho do Viotti, né? Deve ser aí o trabalho com o maior número de transferências. Nesse trabalho, os colegas transferiram aí por volta de 1.000 embriões e também por volta um pouco mais de 5.000 embriões, os quais eram euploides. Então, quando estratifica isso, nós vemos que eram 5 clínicas diferentes. O que chama atenção aqui por clínica é que os índices de cada clínica, de mosaico e de euploidia, são parecidos, mas não são idênticos. E tem sim, estatisticamente, diferente. Se a gente considerar 11% para 25%, é mais do que o dobro. E isso nos leva a crer, né, isso já está muito bem batido, que as práticas dentro do laboratório podem estar gerando mais ou menos mosaico e tornam o mosaico realmente um termômetro de bons laboratórios. Quanto melhor as boas práticas dentro do laboratório, menos mosaico esse laboratório gera. E essa é a nossa intenção, através aí de protocolos, né, junto com a Genomics, aí, gerar um guia seguro, né, e um guia o qual seja aí autoexplicativo para a transferência desses mosaicos em si. Então, se a gente olhar o dia da biópsia, o conhecimento aí sobre mosaicismo, idade materna, a média é muito parecida entre todos os grupos. A indicação principal foi por idade materna, teve mais um grupo maior de mosaico, depois por falha de implantação. Veja que uma forma interessante, aborto de repetição, o mosaico aqui nos embriões era um pouquinho menor, né, do que os embriões, que os embriões euploides, um pouquinho diferente das outras indicações em si. PGTM, PGTSR, também foi feito, né? Claro, normalmente se faz o N e acaba se fazendo o PGTA, no SR também se analisa outros cromossomos, outras indicações de um bom prognóstico. Quando a gente olha para a implantação, então a gente olha aqui, com 57,2%, 5.581 embriões euploides. Mas se a gente vê os mosaicos, os 1.000 mosaicos que foram transferidos, já a implantação cai para 46%. Né? Se a gente olhar em relação às gestações em andamento,
ou nascimento, a gente tem aqui 52% de gestações em andamento dos embriões euploides e já cai bastante para 37% dos embriões em mosaico em si. Se a gente for olhar, por último aqui no gráfico, os abortos espontâneos, a gente nota que é o mesmo número que os trabalhos com PGTA mostram. Quer dizer, uma paciente que transfere um embrião euploide tem aí por volta de 10% de chance de aborto independente da idade dela. Claro, se ela fosse uma paciente, por exemplo, de 40 anos, essa chance era de 50%. Né? Então, vejam que os embriões mosaicos aqui continuam abortando mais do que o dobro em relação aos embriões euploides em si. Eu não vou me ater aqui em embrião de todo de cromossomo inteiro segmentar, que eu vou explicar isso agora. Muito bem. Se a gente olhar agora, né, essa divisão celular em relação aos embriões, né, implantação dos mosaicos, o mosaico maior ou menor, primeiro sobre todos os mosaicos. Então vejam que nitidamente, né, quando o embrião aqui sobre gestações, né, 47% quando o mosaico é menor que 50% e 39%, se eu não me engano aqui, os embriões acima de 50%. Quer dizer, já tem um novo termômetro mostrando que quanto maior o mosaico, maior a probabilidade de aborto, né, desses embriões, menor probabilidade de implantação, que aqui do lado está mostrando. Então nós temos aqui implantação e aqui do lado nós temos aí gestações em andamento ou nascimentos. O que chama muito a atenção de todos, aqui, que eu vou pular aqui para os segmentados, meus amigos, não é o cromossomo inteiro, um pedaço desse cromossomo. Usualmente é o braço curto, ou o braço longo, ou um pedacinho menor. Então vejam vocês que esses embriões, eles implantam praticamente idêntico aos embriões euploides. E mais, se tem 50% a mais ou tem 50% a menos as células mosaico, a chance de implantação é a mesma. E a chance de nascimento também é muito alta. Porém, o que nos leva a crer aqui é que esses mosaicos segmentados possivelmente são artefatos gerados durante a pré-amplificação desse DNA do embrião antes de fazer a análise. Algumas dessas regiões não têm uma amplificação uniforme e, portanto, pode gerar aí, principalmente as monossomias em si. Agora, o que nos leva um temor muito grande em relação à transferência de embrião segmentado pelo médico geneticista, que nós sabemos que existem algumas microdeleções que podem nascer. Microdeleção P do cromossomo 4, do cromossomo 5, né? Nós temos aí microdeleções, se nós colocarmos as 5 microdeleções mais comuns na população geral, em gestações naturais, a frequência de nascimento disso é mais ou menos, o risco para qualquer casal é 1 para 1.200. Quer dizer, a cada 1.200 casais, um desses bebês, né, que nasceram desses casais nasce com microdeleção. Então, apesar de estar se mostrando ser segura a transferência, a gente tem algum concernimento, principalmente naquelas microdeleções conhecidas como do cromossomo 5, cromossomo 22, cromossomo 4 e assim por diante. Então, seguindo adiante, mostrando aqui do baixo mosaico, né, quer dizer, os euploides implantam mais, com o baixo ou alto, né, mosaico dos segmentados implantam aí mais do que os baixos mosaicos aí de um cromossomo, né? Porém, volta a repetir, de baixo mosaico, ainda sugiro fortemente que procure o médico geneticista para entender melhor se isso pode ser um risco ou não. E aí, claro, por último, aqui são aqueles que têm vários cromossomos envolvidos. Né? Aquela grande pergunta, né, doutor, mas meu bebê vai nascer saudável? Uma revisão em relação à etiologia de cardiopatia pré-natal, que eu havia feito para uma aula que eu dei em medicina fetal, mostrando aqui as alterações cromossômicas em cardiopatias complexas em gestações naturais. Vejam vocês que a gente tem aqui trissomia do 9, mas a gente tem o mosaico da trissomia do 16, a gente tem o mosaico da trissomia do 18, nós temos aqui o mosaico da trissomia do 21, um caso, mosaico do cromossomo X, e aqui também, claro, a deleção do cromossomo 22Q, que eu citei para vocês, que é super importante. Tá? Então, para o próximo passo, né, uma publicação de 2017, aqui, na verdade, foram transferidos, né, embriões que não eram mosaicos, que tinham monossomia,
E, através aí de uma revisão na literatura, ele mostrou aí, são 56 indivíduos, né, com aí alterações, e são indivíduos que são handicapped, né, são indivíduos aí com deficiência mental grave, né, com monossomia aí em mosaico, que acabou se transformando do cromossomo 14, 15, 16, 18, 20, 21 e 22. Né? Então, entendendo que as monossomias, que se acreditava ser inofensivo, sim, existe riscos de transferir esses embriões e, portanto, os mosaicos num índice menor, mas também existe o risco. Essa foi a primeira, talvez, a primeira publicação, né? Não necessariamente o primeiro nascimento, mas a primeira publicação, mostrando aí um mosaico do cromossomo 15. É um pouquinho complexo isso, né? Foi uma dissomia uniparental. O que significa isso, Ciro? Significa que alguns dos nossos cromossomos a gente precisa ter presente ali no cromossomo o pedacinho que vem da mãe e o pedacinho que vem do pai, ou seja, o cromossomo que vem da mãe e o cromossomo que vem do pai. O que acontece, que pode acontecer nas monossomias? Ele pode duplicar aquele cromossomo e ambos os cromossomos ser só da mãe ou ambos ser só do pai. E isso pode gerar a síndrome de Angelman ou a síndrome de Prader-Willi quando é o cromossomo 15, dependendo se os dois cromossomos são da mãe ou se os dois cromossomos são do pai. Aqui nesse slide ele mostra a principal etiologia, que é quando existe uma deleção, a ausência de um pedacinho desse cromossomo aí, vindo do pai ou vindo da mãe. Agora, só para mostrar para vocês, a gente tem aqui todos os cromossomos, temos em azulzinho o que é regiões que precisam se expressar a região paterna, e temos em vermelhinho ou rosinha que precisa se manifestar materna. Quer dizer, para quem olha isso diz, Ciro, não temos um embrião para transferir em relação à dissomia uniparental. E realmente é um pouquinho complicado e não depende se é uma monossomia ou trissomia. Aliás, aquele trabalho mostrou isso. Se eu transferir monossomia ou trissomia, o risco é o mesmo e a chance de nascimento é muito parecida aí, mesmo sendo bebês normais. Né? Como conduzir essa transferência? Eu acho que aqui eu vou só bater rápido. A Tassi deve mostrar isso no final. A gente chegou aí em algumas conclusões com outros colegas, médicos geneticistas também, e outros geneticistas em geral, o que seria seguro, ou pelo menos aí o mais seguro na transferência desses embriões. Né? A primeira coisa sempre, meus amigos, eu acho que a lição que a maioria dos colegas tem que tirar aqui de hoje dessa aula é lembrar que casal que tem embrião mosaico, a primeira coisa que se deve oferecer a esse casal é um novo ciclo. Por que um novo ciclo? Porque esses casais, né, eu vou mostrar mais para frente, que financeiramente aí depende da idade, mas porque, vejam, em 538 pacientes que no primeiro estímulo não tiveram um embrião normal, 56% deles, mais da metade, numa segunda tentativa, teve o bendito embrião euploide, né, normal. Claro que isso depende da idade. Se a gente considerar pacientes aí abaixo de 35 anos de idade, 81% desses pacientes tiveram um embrião normal na segunda tentativa, contra aí 25%, um quarto das pacientes acima de 42 anos de idade. Então, Ciro, a primeira coisa que eu tenho que dizer para o meu paciente, então, é guardo o embrião mosaico, não descarto esse embrião e faço um novo ciclo. Exatamente. Isso não só do ponto de vista aí prático em si, mas também jurídico em si. Se o paciente resolver transferir esse mosaico e depois pode ter algum tipo de complicação, lembrando que você já ofereceu ao paciente o que seria o mais seguro, um novo ciclo com transferência de embriões euploides. Mas quando não se tem esse embrião euploide, eu vou mostrar para vocês duas publicações aqui, a primeira delas em relação à opinião desses casais, né? Esse artigo no Prenatal Diagnostics, 2022, levou em consideração a opinião do paciente e levou também em consideração o histórico reprodutivo desse casal, se isso influenciava alguma coisa. Então, na verdade, se esse casal aí teve aborto de repetição, infertilidade, independente da experiência que o casal teve em gestações anteriores, isso não influenciou na decisão da transferência do mosaico. E o que mais influenciou, na verdade, a primeira coisa super importante é mostrar que dos 99 pacientes aqui, que foram transferidos, 79% deles passaram por um aconselhamento genético, isso é super importante para pacientes saciar as dúvidas. Nós sabemos que muitos colegas aqui conseguem, passar isso, mas é super importante passar no aconselhamento genético em si.
E claro, a história, como eu falei para vocês, isso não modificou. O que eles queriam saber pode nascer alterado e a paridade disso. Qual que é a chance de nascer meu bebê? Se a chance não for grande, eu não transfiro. Se a chance for grande, com baixo risco, eu transferiria. Para encerrar, último ponto, do ponto de vista financeiro, precisamos levar em consideração também, essa é uma publicação agora de 2024, né? Ele mostrou, olha que interessante esse trabalho, mostrando aqui estratificado pela idade materna e mostrando aqui um custo, que o nosso custo não é o mesmo, aqui é um custo em dólar, né? Sobre um ciclo de fertilização. Então ele mostrou, meus amigos, que até 42 anos de idade ainda compensa financeiramente, apenas do ponto de vista financeiro, fazer um novo ciclo, né, do que transferir o embrião mosaico. Agora, a partir dos 43 anos de idade, já é mais vantajoso financeiramente transferir aquele embrião mosaico do que o novo ciclo. São pacientes que geram poucos óvulos, esses óvulos geram poucos embriões, e a maioria desses embriões tem uma alteração, tem uma aneuploidia. Então, o embrião mosaico aqui se torna aí o embrião de ouro dessa paciente, e a conclusão foi exatamente essa. Em relação à parte financeira, acima de 42 anos de idade, compensa, e óbvio, vai depender do cromossomo, é uma coisa aí que a Tassi vai explicar isso muito bem. Então, se a gente olhar todos os mosaicos em si, o mais favorável ao nascimento são segmentais. Mas esses segmentais, volto a repetir, precisa, na minha opinião, ainda passar obrigatoriamente por um aconselhamento genético, que depende muito do cromossomo, depende do tamanho e outros fatores em si, né? Então, a transferência sempre, de preferência, seria aí de um cromossomo de baixo mosaico. A Tassi vai mostrar isso melhor aí, como a gente colocou esse fluxograma de transferência, né? Então, aqui, só para mostrar para vocês, eu acho que o que precisa chamar a atenção eu mostrei uma imagem de uma paciente com mosaico de 13, uma paciente com mosaico do X, né? E com certeza tive um monte de pacientes durante a vida com mosaico do 21 e 18. Quer dizer, esses 4 pares cromossômicos é os que vocês têm que ter em mente de não transferir. Aliás, é política de alguns laboratórios no mundo não lançar resultado de mosaico desses cromossomos e lançar como aneuploidia mesmo, porque, sinceramente, não culpo esses laboratórios, eu acho que essa deve ser a solução. E aí entram outros aí, que são mais comuns em dissomia uniparental, etc., e que a Tassi vai apresentar isso no final. Então, gente, primeira coisa que eu acho que a gente precisa saber aqui sabendo, os mosaicos são raros, entre aspas, tá? Ciro, mas eu vi aí laboratório com 50% de mosaico. Precisa diminuir esse mosaico. Precisa ter boas práticas dentro do laboratório, né? Apesar de existir riscos, essa é a segunda mensagem mais importante da minha aula de hoje. Nunca dizer para um paciente que não há riscos. Aliás, só de estar vivo a gente corre riscos, né? Mas sempre dizer, olha, risco zero, não tem. E não adianta ligar para o doutor Ciro, para a Tassi, para quem for, né, Tassi, dizer, olha, querer aquela resposta mágica, ou aquele e-mail mágico, posso transferir esse embrião e não ter risco? Não, sempre vai estar ali colocado que há risco sim, e esse risco vai ser colocado ali, o risco é menor do que 1%. Né? Então, primeira opção, sempre um novo ciclo, acima de 42 anos de idade, pode-se pensar na transferência de mosaico antes de fazer um novo ciclo em si, né? E as dissomias uniparentais, que são daqueles outros cromossomos, né? Aqui de fertilização, a chance de nascimento, independente de transferência de mosaico em si, é de 0,06%, ainda é muito baixo, apesar de aumentar. Então, gente, eu acho que a conversa com o casal normalmente é essa. Há risco, o risco é menor que 1%, mas o risco de engravidar naturalmente na população geral é de 3 a 4%. Quer dizer, o risco ainda é 3 vezes menor aí que o risco basal da população geral. Né? Eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Queria agradecer de coração aí pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho e vou deixar agora as colegas aí apresentar, acho que foi dentro do horário, os próximos pontos e no final estou à disposição para discussão. Obrigada, Dr. Ciro, pela excelente palestra. Agora, então, Dr. Alyssa Snyder, can you please share your screen? Yes. Perfect. Thank you so much. And thank you so much for inviting me to join this group today. It's my pleasure to speak with you about our experience of transferring mosaics in the United States. Just a way of a quick introduction, my name is Dr. Alyssa Snyder, and I'm the Director of Clinical Genetic Services at iGenomics.
now part of VitroLife Group, and I am a genetic counselor by training, also a PhD geneticist. Just to set the stage for the presentation, I wanted to share the American context with everyone. The first thing that is unique about the United States is that patients are extremely empowered to participate in their medical care. They expect to participate in shared decision making. So it's not just the physician and the laboratory that discusses genetics and gives a recommendation to the patient. The patient is an active participant in medical decision making. Furthermore, they have a right to access their medical information. This is regulated by HIPAA. HIPAA is a federal regulation that says that patients can access their complete designated record set. So even if a laboratory says, we're going to mask mosaic information, the patient can come to the laboratory directly and say, I want the raw data. I want to know about my mosaic results, and we are obligated through HIPAA to provide this information directly to patients. Furthermore, they're talking about this on social media. So social media is another group, another entity that we have to contend with medical decision-making in this day in 2024. So patients will join Facebook support groups like My Perfect Mosaic Embryo, and they will say, oh, I didn't get mosaic information from my laboratory. And another patient will say, you have access to that. Ask the laboratory what your mosaic results were, and we are obligated to provide that information to them, even if the physician didn't receive that information directly. Furthermore, patients generally desire the option of mosaic embryo transfer. So this has definitely become more common than it used to be in the United States. And lastly, I'm aware that in Brazil, pregnancy termination is not legal. It is in most states in the United States. So prenatal testing and possible intervention is part of the conversation that we have with patients. And that can be very reassuring to them to know that they have that as a potential solution to an adverse outcome. So what are clinics doing with mosaicism? Most, but not all clinics are receiving mosaic information from their laboratory. So we do have the option to provide no mosaic reports, but most of our clinics are now receiving that information on their reports. And most, but not all clinics are facilitating mosaic embryo transfer with genetic counseling and patient interest and consent. Policies are emerging for standardization of mosaic embryo transfer, storage, and discarding of embryos. These policies might include facilitating mosaic embryo transfer in general with no restrictions as long as there's genetic counseling. Policies might be a little bit more restrictive and say, we will facilitate mosaic embryo transfer except for the viable trisomies 13, 18, or 21. And some clinics will say, you know, I really want to facilitate only the mosaics that have high reproductive potential, and I don't want to facilitate transfer of mosaics that have reduced reproductive potential. Sometimes that can be about optics, what their total pregnancy rate can be. Many clinics have developed and are using additional consents. So if a patient wants to transfer a mosaic, they first have to have genetic counseling and sign a supplementary consent form to say that they understand the risks that are associated with mosaic embryo transfer. The bridge between the REI in the infertility clinic and the OB that's overseeing the patient's prenatal care is improving, but there still remains a huge knowledge gap. So sometimes the prenatal provider will say, what did you do? You transferred a mosaic embryo. Don't you know what mosaicism is? And then they're left wondering, well, what kind of prenatal testing should we be doing? In 2018, this was a huge problem. I'm happy to say in 2024, it is improving, although there's still a lot of room for improvement. So as I mentioned, there is the option of no mosaic reporting. So for clinics that don't want to facilitate mosaic embryo transfer, they also don't want to open the conversation. And so they might just have a black and white report, euploid or aneuploid. If we do that kind of reporting, we set the threshold between euploid and aneuploid at 50%. And this is evidence-based because there was a paper by iGenomics and scientists within iGenomics that showed that these low mosaic embryos between 30 to 50% copy number variations perform similarly to euploids.
Sorry, just to orient everybody, the top little heat map shows these intermediate copy number variations. So in the blue part over here where it says 0, this is copy number 2. There are no copy number variations that were seen on NGS testing. And on the far right, you have a complete copy number change, either to copy number 1, which would be reflective of monosomy, or copy number 3, which would be reflective of trisomy. And anything in between is what we call these intermediate copy number variations. So between 30 and 70%, this is our mosaic range. These are the intermediate copy number variations, 30 to 50 being low mosaic and 50 to 70 being high mosaic. So if a clinic has no mosaic reporting, it's black and white. Anything under 50% is resulted as euploid. Anything over 50% is resulted as aneuploid. With our full mosaic reporting, we have the euploids and aneuploids set below and above below 30%, above 70%, and that low mosaic range and the high mosaic range in between. We now have guidelines that have been published by the American Society of Reproductive Medicine. This was in coordination by the Genetic Counseling Professional Group, which is part of ASRM. And this was a committee opinion that was published in 2023. And then we also have the International PGDIS position statement on the transfer of mosaic embryos that was issued in 2021. While these guidelines are extremely helpful, it takes a lot of time to prepare them. And so by the time these statements and these guides are issued, a lot of times there has been substantial data since then that have further tailored how we discuss and counsel patients about mosaic embryos. So we do support prioritizing embryos by degree of mosaicism. I think the data has been fairly consistent that low mosaics perform better than high mosaics. Although it's worth mentioning that the percentage of copy number variations are not exact, right? We are not looking at individual cells. This is a bioinformatic computation for a percentage of mosaicism. So if we're only getting 5 cells from an embryo, you would expect increments of 20% copy number variations, but that's not what we see. So instead, we are looking at these broad categories, low mosaics and high mosaics, and we try not to provide information to patients about is it 37% or 45%, and we don't want to prioritize degree of mosaicism based off of the exact percentage. There is limited data on the transfer of high mosaics, so the available transfer data from retrospective studies might have an increasing selection bias. So these high mosaic embryos do have reproductive potential. It might not be as low as some of the studies have shown. The Capalbo study is a larger non-selection study where low mosaic embryos were blindly transferred along with euploids. This study did not include high mosaic embryos. So we, at this point, don't have any prospective non-selection studies for high mosaics. However, the multifocal rebiopsy studies showed that embryos that are high mosaic have a high chance of having an aneuploid inner cell mass. And so that would further support that these embryos should be deprioritized over the low mosaics. There are some that say that the high mosaics have the possibility of a false positive, that the embryo is actually fully aneuploid, but mixed with euploid contamination. So this can happen, but given data showing that the high mosaics do have reproductive potential, it's likely that this is the exception rather than the expectation. Should you prioritize by number of chromosomes? Some people will say yes, because the Viati study that Dr. Martinago presented showed that they have lower reproductive potential. There's conflicting data on this. The Capalbo study that I mentioned did not find a difference in the reproductive potential of embryos with multiple chromosomes. They looked at various pregnancy outcomes and they didn't see any association with the number of chromosomes, nor the incidence of complex mosaicism defined as 3 or more chromosomes.
This makes sense if you think about it from a biological perspective. So if you have multiple chromosomes, there may or may not be a euploid cell line, depending on where those chromosomes are aneuploid. There might be 2 chromosomes that are aneuploid in the same cell, and then a euploid cell line in that embryo. Hã? O pessoal do time. O Marcão tá aqui, o pai do Matheusão, sabe? Ele tá no meu time. Uh, you mute Hã? your microphone. Let's say it in Portuguese. Por isso que a gente tá vendo aqui. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Where the chromosomes might be aneuploid in different cells and there might be no euploid cell line in that embryo. So I think we're aligned on transferring embryos mosaic for viable aneuploidies, although there is more conversation in the United States than you might imagine. I think in the beginning, we were very conservative about transferring mosaics for the viable trisomies. And now there's been a lot more conversation saying that really the data is lacking, that no study thus far has shown an increased risk of persisting mosaicism for the viable aneuploidies. It's worth acknowledging that no study thus far has sufficiently been powered to determine the risk of persisting mosaicism by the chromosome. However, the sheer number of mosaics that have been transferred for the viable aneuploidies is probably very low. And we have a few case reports emerging now of persisting mosaicism for trisomy 21. The first one that I'll show here is published last year by Greco et al. In 2023. This was a PGTA that had 7 different chromosomes that were involved, one of which was chromosome 21. And on prenatal diagnosis, it was chromosome 21 that persisted as mosaic through the pregnancy. This pregnancy had ultrasound abnormalities and the patient underwent a therapeutic abortion. There was another case report that Manuel Viotti presented at ASRM in 2023. This has not yet been published, but he presented it at a conference last year. Again, low-level mosaic trisomy 21, and this mosaicism persisted through the pregnancy and was associated with ultrasound abnormalities. So some clinicians and genetic counselors are using the lack of data to say, you can't tell a patient that they're not allowed to transfer an embryo with a viable aneuploidy mosaic because the data doesn't show an increased risk. And while this is true, we don't have any non-selection studies showing the outright risks of persisting mosaicism. The fact that there are 2 case reports already with most likely a very limited number of embryos transferred with mosaic of the viable aneuploidies, I would think that this is still extremely concerning and would advise against transferring mosaics for the viable aneuploidies. Just as a PS, there are a few segmental aneuploidies that are also associated with viable syndromes. And so we need to be careful about these. The data has been very reassuring with segmental aneuploidies in general, but it's worth noting what is the segmental aneuploidy, because there are a few of these that have resulted in persisting mosaicism and, with varying degrees of clinical consequences. We might differ on the transfer of embryos mosaic for chromosomes associated with UPD. Again, no study thus far has been sufficiently powered to determine the risk of persisting mosaicism by chromosome for any chromosome. And there's very little evidence that mosaic embryo transfer is associated with an increased risk of UPD for any chromosomes or for the ones that we know are associated with UPD syndromes. If we think about the mechanism of normal growth and development after transfer of a euploid embryo, we're thinking that most of the time this is because of preferential depletion of the aneuploid cells. There can be a trisomic rescue event, and that would be a different mechanism, but the likely mechanism is that the euploid cells persist and contribute to the developing fetus, whereas the aneuploid cells undergo an active mechanism where those aneuploid cells are depleted from the developing fetus. If this mechanism is true, if that's what happens in the embryo,
then there really is no risk of UPD because there is no trisomic rescue event where you're left with 2 chromosomes that are from the same parent of origin. If it's the euploid cells that grow and develop, then there's no increased risk for UPD compared to embryo transfer of euploids. So there is one case report that was published. Dr. Martinago presented on this case as well. The PGTA result was mosaic trisomy 15 with a segmental deletion on chromosome 20. The prenatal results did not show that mosaicism. They showed 47 chromosomes with some associated UPD of chromosome 15. And so they cite this as a case of persisting mosaicism and associated uniparental disomy of chromosome 15. This was a very complicated case. If you ever get a chance to read the paper, there are multiple genetic events that happened to explain this particular patient's case, starting with a trisomic zygote that underwent a trisomic rescue event, leading to a mosaic result on PGTA. Then the trisomic cells persisted throughout the pregnancy. The euploid cell line presumably died off. And then there was an additional trisomic rescue event that went awry. They call this chromothripsis, where there was a chromosome shattering and then some of the chromosomes came back together. The 2 chromosomes that remained were of maternal origin and the rest of the chromosomes formed these 2 segmental duplications. So a very complicated case. There's debate about whether or not this was actually a mosaic embryo in the first place. This was done by a laboratory that had an 80% threshold, so it could have been reported as fully aneuploid by iGenomics or other laboratories with a 70% threshold. So it's possible that this embryo wasn't mosaic in the first place. In other words, it's debatable if this even counts as a case of persisting mosaicism. It's hard to get at the chance of UPD from mosaic embryo transfer because patients don't like to have testing. They don't like to have prenatal testing, nor do they like to be bothered after the babies are born. The Capalbo study was able to do UPD studies for 38 babies, 38 liveborns that resulted from mosaic embryo transfer. The UPD studies for these 38 babies showed biparental inheritance for all chromosomes and no incidence of UPD. So the genetic counselors and the clinicians in the United States are pretty accepting of mosaic embryo transfer for the chromosomes associated with UPD based off of the infrequent risks, the low risks that have been published to date. Back to segmentals, I mentioned there's a couple that are associated with the viable aneuploidies. Those are in a different category, but most of the time PGTA detects segmental aneuploidies that are quite large, usually above 10 megabases. And so these are unlikely to be compatible with life. There are a few exceptions, as we mentioned. And the data show that segmental mosaics have the highest chance of reproductive success. Segmental aneuploidies are often mitotic in origin and are therefore less likely to be concordant with the inner cell mass. And some would say that there's a chance of false positive on the PGTA, specifically for segmental aneuploidies. So there are a few case reports of persisting mosaicism from segmental aneuploidies, but they are few, and there's been a lot of these embryos that have been transferred because of the Viotti study showing that these have the highest reproductive potential. So at this point, minus the ones that are associated with viable aneuploidy syndromes, mosaic segmentals can be prioritized over whole chromosomes. I'd like to close by talking briefly about prenatal testing recommendations in the United States. This might be quite different from what happens in Brazil, just because we do have the option of pregnancy termination. It's complicated what we tell patients and what recommendations we give them. There really are no evidence-based recommendations for specific prenatal testing after mosaic embryo transfer. The American College of Obstetrics and Gynecology recommends that prenatal testing be offered to all pregnant patients, but no specific recommendations are given.
We outline the different options to patients. This includes diagnostic testing, amniocentesis or CVS, and screening such as NIPT and ultrasound. Amniocentesis is the diagnostic gold standard. Patients most of the time don't want to do amniocentesis, but from a diagnostic perspective, it is the best. It has the ability to query all different chromosomes. It has the ability to get at segmental aneuploidy. It tests fetal cells instead of trophectoderm-derived placental cells. And it allows for microarray and UPD studies if indicated. CVS does have the advantage that it can be performed earlier. So if a patient is very anxious, they can get an earlier assessment, but it does have limitations. Despite the gold standard being amniocentesis, the vast majority of patients that have had mosaic embryo transfer do ultrasound screening and or NIPT. This is a non-invasive test, so it's very popular for patients that have tried so hard to become pregnant and they don't want to take any additional risks in the pregnancy. Obviously, the screening tests have significant limitations, doesn't get at all chromosomes in most of the cases, but it does allow follow-up testing after the pregnancy or follow-up testing after an abnormal result. There was a recent study that said that the predictive value of NIPT after PGTA, mind you, these are both screening tests, the predictive value of a screening test depends on the prevalence of the condition for which you're testing. So if you do PGTA first and you transfer a euploid embryo or an embryo that's mosaic for one chromosome, but otherwise euploid for all of the rest of the chromosomes, your prevalence is going to be very low. That's a long-winded way of saying that the predictive value of NIPT after PGTA is extremely low, to the point where it's almost medically inappropriate to offer NIPT because it just creates a lot of false alarm for patients. Nonetheless, they do prefer this. Ultrasound screening can be helpful because it really gets at what they want to know, which is my baby healthy? I think that's my last slide, so thank you so much. Thank you, Dr. Alyssa, for a nice presentation. Agora, a doutora Tassiana, por favor, a sua palestra, pode compartilhar sua tela. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade também. Eu vou compartilhar um fluxo que a gente preparou aqui, o time do aconselhamento genético da Igenomics, baseado na nossa experiência nos casos que a gente teve acesso à literatura, e também com o suporte do Dr. Ciro, médico geneticista já muito conhecido de vocês, com ampla experiência na área, tá? Então, vou começar aqui com o compartilhamento da tela, explicar para vocês como que a gente pensou nesse fluxo, e é muito do que foi conversado aqui nas duas palestras. Então, a gente propôs esse fluxo com o objetivo de auxiliar na decisão, não é um fluxo que nunca vai mudar, a gente sabe que o conhecimento em relação à transferência de embriões mosaicos vem evoluindo cada vez mais, a gente tem estudos mostrando que a gente pode considerar embriões de baixo grau. Antes, quando eu comecei a fazer o aconselhamento genético, a gente não falava muito da transferência de embriões mosaicos, e com os estudos recentes que a gente teve do Dr. Viotti, do Dr. Capalbo, a gente percebeu que tem essa possibilidade, que os desfechos obstétricos neonatais são muito semelhantes ao das transferências de embriões euploides. Então, aqui, eu estou compartilhando a tela nesse modo, para vocês conseguirem ter acesso a todo o fluxo. Depois a gente pode mandar para vocês, tá? Para terem aí isso de fácil acesso. Então, quando a gente recebe um laudo de embrião mosaico, a gente tem aquela dúvida, né, inicialmente, será que a gente pode ou não contar com a transferência desse embrião? Então, o fluxo é montado nesse sentido, para ter aquele olhar no sentido de auxiliar, mas não substitui o aconselhamento genético. Não é somente com esse fluxo que a gente já vai tomar uma decisão, né? Então, esse fluxo ele visa orientar, mas, novamente, super importante ter uma conversa com o time especializado, também contar com o apoio do médico geneticista, uma equipe multidisciplinar, para que a gente tenha aí certeza de que todas as informações foram passadas, a gente tenha essa decisão o mais bem informada possível. Então, recebi o laudo de PGTA com embrião mosaico, tá? Tem embrião euploide disponível? Fiz um outro ciclo e eu tenho acesso a algum embrião euploide? No meu laudo de PGTA, eu tenho algum outro embrião euploide? Tá. Se eu tenho condições, né, a ideia é, então, que a gente sim faça um outro ciclo de fertilização.
caso não seja possível, né, eu conto apenas com aquele embrião e eu preciso tomar uma decisão. Então, a gente vai priorizar os embriões mosaicos de baixo grau por todas as evidências que a gente já tem dos estudos. E cromossomos completos. Então, para cromossomos completos, quando a gente tem uma alteração que não é segmentar, que não é parcial, a gente criou uma tabela de score de risco baseado no cromossomo. Vamos falar das alterações parciais, depois a gente fala dessas de cromossomos completos. Então, se eu tenho um embrião que é mosaico de baixo grau, vou priorizar em relação ao alto grau, porque a gente viu aí que não tem muitos estudos mostrando desfechos dos embriões de alto grau, a gente tem pouca informação. A gente sabe que a probabilidade de uma falha de implantação e de um aborto é muito mais elevada quando a gente fala de um embrião de baixo grau. Então, se eu tiver uma parcial de baixo grau, tá? O que que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar o cariótipo do casal, verificar se esse casal realizou previamente o teste de cariótipo, que é bem comum hoje em dia. A gente tem aí já muitos casais que vão fazer um teste genético pré-implantacional que a gente já tem na ficha o acesso ao cariótipo, mas é importante que esse casal faça aí o seu exame para a gente saber se existe algum rearranjo estrutural, né, nesse cariótipo e se essa alteração parcial ela veio aí possivelmente de alguma dessas translocações ou inversões. Porque a gente já teve caso, tá? De casal, aí um dos membros do casal tinha um rearranjo estrutural, tinha uma translocação e a gente viu uma alteração parcial que foi muito provavelmente derivada desse cromossomo translocado. Então, checar se os genitores têm cariótipo normal. Tendo um rearranjo e alteração parcial envolve aí o cromossomo que está em mosaico, a nossa sugestão é não transferir e discutir as outras opções de tratamento. Então, um novo tratamento de reprodução assistida, com gametas próprios, ou recepção, né, pensar aí o que tem de possibilidade para o casal, mas não considerar aí esse embrião, porque é muito provável que tenha uma alteração que pode gerar bebê acometido com uma condição genética, a gente pode ter perda gestacional ou falha de implantação. Se eu tiver uma situação que os genitores apresentam um cariótipo normal, sem nenhum rearranjo evidenciado pela técnica, o que é o outro ponto que a gente tem que olhar, que a doutora Alissa também colocou, que a gente tem aí regiões em alguns cromossomos que são muito associadas a síndromes genéticas, né? E o doutor Ciro também trouxe isso. Então, a gente tem algumas síndromes de microdeleção, duplicação, que já são associadas a síndromes muito bem estabelecidas na literatura, e caso a gente não tenha essa informação, a gente pode contar também com os bancos de dados e também com o aconselhamento genético, né? Então, na dúvida se está associada a síndrome ou não, sempre aí contar com o aconselhamento, mas no geral, a gente não vai recomendar, né, do nosso ponto de vista, que seja transferido o embrião que possui uma alteração parcial associada, por exemplo, a deleção de 5P, cri do chá, ou Wolff-Rishor, um P36, tá? E olhando aqui para os cromossomos especificamente, então isso pode variar conforme prática, conforme alguns critérios do laboratório, mas deixa eu só para mostrar aqui para vocês essa tabela aqui do score de risco, aí a gente volta lá. Mas uma coisa, um ponto que a gente tem em comum aí conversando com a Alissa, com o Dr. Ciro, é que a gente tem aí como score de risco número 4, o maior risco, os cromossomos 3, 18 e 21, e também colocamos os sexuais. A gente teve aí o reporte de 2 casos de gestações afetadas pelo 21. A gente sabe pelos estudos que a persistência do mosaicismo no pré-natal ela é em torno de 1%. A gente não espera encontrar uma incidência tão elevada, mas são cromossomos que vocês muito bem sabem que estão associados com síndromes compatíveis com a vida, né? Então, a gente tem muitos bebês nascidos em gestações espontâneas, então, do ponto de vista genético, não recomendamos seguir com a transferência de embriões que apresentem essas alterações. Ah, mas e se tiver alteração também em mais de algum outro cromossomo? Se eu tiver um embrião que apresenta alteração no 21 e no 19? Bom, como ainda tem uma alteração no 21, a gente não recomenda seguir, tá? Então, mesmo que seja um embrião que apresente 2 ou 3 alterações em mosaico, tá? A gente tem que olhar ainda para o cromossomo, se bem que os estudos recentes têm considerado mais o grau de mosaicismo e a morfologia, tá? Mas como a gente está no Brasil e a gente ainda sabe que é muito difícil para alguns casais aceitarem a transferência de embrião mosaico e tem aquele medo, né, de síndrome genética, a gente também não tem testes pré-natais sendo feitos de maneira
frequente, né, pacientes que não querem fazer aí uma aminocentese, então a gente tem aí um cuidado com os cromossomos. Aí a gente tem os cromossomos com um score de risco 3, a gente colocou os cromossomos 14 e 15, o 15 principalmente por causa da dissomia parental, o 14 também, mas pelo reporte aí que o Dr. Círio e a doutora Alissa comentaram. Os cromossomos no score 2, a gente colocou aqueles que estão associados com a dissomia uniparental, embora seja um evento raro e muitas pessoas tenham considerado, então a gente colocou aqui nessa caixinha, e os cromossomos que a gente vê mais em perda gestacional ou pouco em perda gestacional e que não tem reportes de síndromes associadas a mosaicismo com pouca frequência. Então, pensando em cromossomos completos, a gente tem aqui o score 1, tá? Sim, pode ser considerada transferência, mas o casal entendendo isso e aceitando, e, obviamente, seguir com todo o acompanhamento pré-natal, tá? Acompanhamento médico, fazer todos os exames, lembrar que o tratamento da reprodução não exclui o cuidado do pré-natal. E, sim, se a gente tiver algum embrião que apresente alteração nesses cromossomos, a gente também pode pensar, tá? Lembrando que aqui a gente tem cromossomos 15 e 14, e a gente colocou aqui menor prioridade para esses cromossomos aqui, tá? E com a informação sobre os riscos genéticos. Mesmo que seja uma monossomia, quando a gente tem um embrião que é detectado como mosaico no teste genético, a gente tem um mosaicismo reportado, a gente pode ainda ter uma população de células trissômicas ou monossômicas de qualquer forma. Então, a nossa conduta, baseada nos cromossomos, é tanto para uma situação de monossomia quanto trissomia, tá? Mesmo que eu tenha um mosaicismo uma monossomia, né, mosaico do cromossomo 21, e está presente, eu tenho uma perda desse cromossomo. Eu trato ainda como se fosse uma possível trissomia, tá? E aqui, então, o score de risco 4, o maior risco, que a gente colocou, não transferir e discutir as outras opções de tratamento, tá? Então, lembrar do aconselhamento genético, que é muito importante para que o casal entenda todos os riscos associados, a persistência do mosaicismo e o teste pré-natal. Eu encerro por aqui. Não sei se o doutor Ciro quer depois acrescentar algum ponto, se eu passei muito rápido, mas agradeço a ele também que nos ajudou a construir esse fluxo e ao time do aconselhamento genético. Muito obrigada, doutora Tassiana, pelas informações muito úteis, o fluxo muito bom. Doutor Ciro, já que ela levantou essa bola, você gostaria de fazer algum comentário? Eu acho que uma coisa super importante que a Tassi comentou, obviamente a gente não tem como falar tudo na aula, por experiência dentro de laboratório, né? Antes mesmo de ter essa história de mosaico, a gente tinha os pacientes com translocação recíproca, né? Então, assim, e a gente notava quando tinha alteração que dava como mosaico, e no fundo não era. Eram verdadeiras alterações. E tivemos uma experiência ruim de um desses, que seria um baixo mosaico para um desses segmentos da translocação, que foi transferido, porque não tinha do outro, normalmente tem dos dois, né? Foi transferido e, infelizmente, a gestação deu malformações e o bebê era com a translocação não balanceada. Então, aquilo na época me chamou muita atenção. Eu acho que é a coisa super importante em relação, a primeira coisa, em relação ao segmentado, que parece ser possivelmente o maior potencial de nascimento, a primeira pergunta que nós vamos fazer para o colega é: eles têm cariótipo? Sim, porque se tiverem cariótipo, o cariótipo for normal, dá muito mais paz de transferir um embrião segmentado. Agora, se eles não têm cariótipo, a primeira coisa é solicitar o cariótipo, mesmo aí com uma certa resistência de transferir esses embriões, né? Então a dica é essa: o cariótipo é super importante em reprodução e quando isso acontece, mais ainda. Para os participantes, se alguém tiver alguma questão, quiser colocar no chat ou falar aqui presencialmente, pode ficar à vontade. Eu sei que vocês ficam um pouco tímidos, então eu vou começar. Eu queria. Teve uma apresentação no Congresso Europeu, que na verdade que foi do registro, né, de embriões mosaicos, um registro internacional, e foram, acho que, mais de 3.000 transferências de embriões mosaicos comparados com quase 20.000 embriões euploides. E eu queria saber de todos vocês sobre essa abordagem de não reportar
o mosaicismo, porque no ano anterior, um estudo americano, né, também um registro americano, já disse que não teria utilidade fazer reportar os embriões mosaicos. E nesse estudo apresentado no Congresso Europeu, eles meio que reforçam esse cenário de não reportar, porque parece que foi um estudo multicêntrico, mais de 30 centros, prospectivo, cego, enfim, não seletivo, né? E eles viram que o mosaicismo ele tem mesmo um impacto mínimo na taxa de gestação em curso. Então, queria saber de vocês o que vocês acham dessa informação que foi recentemente apresentada, se é um cenário que diverge um pouco do que a gente está vendo aqui nas aulas. Como eu falei, normalmente a política We're sitting together right now. abaixo de 20%, abaixo de 20% não se retrata mesmo. Isso possivelmente quer dizer, se está lá para cima é alterado, se está lá para baixo é normal, né? Alguns colocam 30%, que nem ela mostrou ali no slide dela, 30%. Quer dizer, abaixo ou acima, possivelmente se comporta ou como normal ou como alterado. Eu acho uma conduta adequada, com exceção, obviamente, daqueles 5 cromossomos, né? Alicia, your opinion about that, or policy about low mosaics, transfer low mosaics? I understand the question is, what is my opinion on masking of mosaicism and these thresholds? I give whole presentations on why we should report mosaicism. So I really do think that it's important for transparency, because we learned so much about how to interpret mosaic results that we really shouldn't be masking mosaicism anymore. PGDIS specifically states you shouldn't be calling embryos abnormal if they are showing intermediate copy number variations. That's what we used to be doing. If we saw copy number variations at all, we were thinking that there was at least one aneuploid embryo, and therefore that embryo was abnormal. And so we were just calling the embryos abnormal. And now that's not correct anymore. The only reason why clinics are still asking us for no mosaic reporting is because they won't consider transferring mosaic embryos yet. Their clinic policies haven't kept up with that. And so if a clinic has a policy where they won't transfer mosaic embryos, it becomes cumbersome to manage that information. So if the patient says, oh, my embryo is mosaic, that means I can transfer it, right? And if the clinic says, no, you're not allowed to transfer that mosaic embryo, it creates a lot of conflict between the patient and the physician. So I think that we are quickly coming to the time where we will have full mosaic reporting for all of our reports. We just are not quite there yet. Just to go back, Dr. Ciro, you mentioned about like the 20% copy number variations. As I mentioned, these percentage of intermediate copy number variations are not exact. So we really do feel that the 30% and the 70% are really good thresholds. If you go below that, you're calling a lot of embryos mosaic that might not actually be mosaic. That might be just within the range of noise that you have. Similarly, if you have a 70% threshold and you've got an embryo at 75%, that's very likely to just be a full copy number variation with a degree of noise. And so that embryo should be interpreted as aneuploid and reported as such. Some of our competitors that have much broader ranges of mosaic reporting have reported upwards of 25% of embryos to be mosaic, and that's neither helpful nor realistic. Maybe I missed it, but you did not talk about the mosaic of X and Y chromosome. So what is your policy about that? That depends a lot on what kind of mosaicism that we see. So if we see something that looks like mosaic monosomy of X, then yes, we would say that that falls into the category of a viable aneuploidy and not recommend the transfer of that. The problem is that sex chromosome mosaicism in general is less common than mosaicism of the autosomes, and it's further complicated by contamination. So if, for example, we see a result that looks like XXY mosaicism, that is very probably not Klinefelter mosaicism.
that is most likely either a euploid female embryo with male contamination or a male embryo with female contamination, making it look like you have sex chromosome mosaicism. So we treat sex chromosome mosaicism as kind of its own category. It doesn't fall into presentations like this because it's so nuanced and complicated. There are types of results that we would say, nope, don't go there. This is a viable aneuploidy. But then other times we say there's probably more to the story than just actual biological interpretation. Thanks. Thank you, Dr. Alissa. Obrigada, Dr. Ciro. Pessoal, mais alguma pergunta? Então eu vou fazer uma pergunta. Alguém aqui tem experiência de ter transferido algum embrião mosaico? Esse embrião já ter nascido? Dr. Alissa, there's a question for you. If you believe it was a contamination, would you do a second test in this embryo? Yes, so that particular result that I mentioned where we think maybe it could be contamination, if it's contamination, this would be a euploid embryo. The other interpretation, if you don't have a technology that integrates SNPs, the other interpretation is a triploid embryo with 2 copies of X and 1 copy of Y. From an NGS perspective, those profiles look exactly the same. And so on the one hand, you have a triploid embryo. On the other hand, you have a euploid embryo, and we don't know. So you have to do a rebiopsy. You have to retest. If it was triploid, you're going to see the exact same thing happening again. If it was contamination, we don't expect that to happen again. And so we would expect that mosaicism to resolve. We actually feel that that particular type of result is far less likely to be sex chromosome mosaicism than triploidy or contamination. It's a particular kind of result. Dr. Ciro, gostaria de continuar o que você estava dizendo antes? Eu acho que era isso mesmo. Como eu perguntei para ela, né, que ela não apresentou dos cromossomos sexuais, para quem não tem familiaridade com o inglês, que aqui a gente acaba não transferindo, né? Quer dizer, ela mostrou que pode ser contaminação, é mais comum, mas mesmo assim, a gente que aí, como proprietária de laboratório há muito tempo, né? Você pega um mosaico sexual, se é contaminação ou não é, a recomendação é não transferir, porque tem uma alta probabilidade de vingar e nascer e depois pode dar probleminhas aí ocultos, né? Isso, claro, aqui no Brasil. Lá a conduta é um pouquinho diferente, como ela falou, é complicado, depende da política de cada clínica. Aqui também tem isso. Nós tivemos experiência de um paciente que queria transferir um embrião que não era mosaico com a trissomia do 21. Por quê? Não tinha mais condição de novo ciclo e era a oportunidade que ela nos verbalizou de ter filhos, né? Quer dizer, e aí? Transfiro ou não transfiro? Isso depende muito da clínica. Normalmente diz, olha, aqui não transfere. Então você pode pegar teu embrião e transferir em outra clínica. Quer dizer, direito. O paciente tem direito? Tem direito de transferir. Eu falei isso para ela. Mas também é o tipo de controle de qualidade que se nasce com um probleminha, como o síndrome de Down, 50% vem com cardiopatia. É hospital, é CTI, aí há o arrependimento. Não há juízo no mundo, mesmo com termo de consentimento, que não ampare essa mulher, entendeu? Eu digo, olha, o médico persuadiu ela. Então, é complexo. E os sexuais aí são cromossomos bem... Aliás, é comum, não é tão incomum, não, ter erro aí de sexo, né? Quase toda a clínica aí deve ter presenciado, que faz bastante PGT, ter acontecido alguma coisa assim, e não é troca de embrião, a gente ainda não tem. Possivelmente, claro, deve ser contaminação, né? Mas também eram embriões que eram viáveis, foi transferido e nasceram normais. Quer dizer, todos os outros estavam alterados, né? Então, assim, ainda é complexo. Em medicina não tem o 100%, como a gente gostaria. Acho que é exatamente por isso que deve ser, deve ter o incentivo para relatar o mosaicismo, porque a gente ainda não sabe, né, o que principalmente os resultados dos nascidos vivos, o que vai acontecer lá na frente. Então, eu acho que é um dado importante da gente manter o controle. Super E importante. adicionar que a gente consegue melhorar o controle também com esses novos features, esses novos recursos que a gente tem no PGTA, o PGTA Plus. Com os SNPs, a gente já consegue ter uma ideia melhor do que poderia ser uma contaminação, por exemplo, né? A gente está tendo cada vez mais novos recursos agregados ao PGTA.
para a gente ter uma Exatamente. ideia A nova melhor se tecnologia traz isso, né, Tassi? é. Quer dizer, ela traz mais. A gente fala sobre essa tecnologia já há mais de 15 anos, né? O problema é que ela é cara, né? Quer dizer, claro, você vai para colocar uma rotina aí o PGTA já era complicado, né? Lembrando que lá nos Estados Unidos ele é usado a mais de 60% dos pacientes que fazem fertilização. Aqui no Brasil não ultrapassa 40%, né? Quer dizer, quase metade do que se utiliza lá, né? Esse é um ponto super importante também. E não acredito que seja custo, talvez seja mais cultural mesmo. Essa possível contaminação de biópsia não seria analisada na amostra controle? Pós-biópsia, no caso. A contaminação ela é observada quando se faz os SNPs, a gente constrói o que a gente chama de haplótipo. E o haplótipo precisa ser idêntico, né, ao dos embriões. Então, quando eles vêm, é feito o SNP, um haplótipo, quer dizer, o conjunto daquelas letrinhas é diferente de todos os outros embriões, se conclui que é uma contaminação externa. Quando o haplótipo é igual, ou pode ser de um embrião para o outro, né? Mas, assim, na minha opinião, rebiópsia é bem complexo, lá é mais fácil. Eu não costumo recomendar a rebiópsia em nenhum tipo de mosaico, porque se vier normal, eu não consigo jurar por Deus que era é normal ou alterado, né? E além disso, você retirou mais células desse embrião. Isso é quase unânime aí, mesmo a nível internacional. Mas como ela diz, quando é contaminação e eles provam que pode ter sido durante o procedimento. Então, se rebiopsiar, pode ser que essa contaminação não venha. E aí pode ser, de repente, é o último embrião desse paciente, né? Pode ser extremamente, resultado extremamente positivo. Eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes. Obrigada, doutor Ciro. Obrigada, doutora Tassiana. Thank you, Dr. Alissa. Foi uma palestra muito informativa e acho que todo mundo adquiriu um pouquinho mais de conhecimento aí sobre o mosaicismo. Muito obrigada a todos vocês.